que se tornar, e a alma que se tornar para os espíritos familiares, quer dizer, se ele começar a herdar as coisas dos espíritos familiares, né, de feiticeiros, para se prostituir após eles, eu colocarei a minha face contra aquela alma e a cortarei do meio do seu povo. Então, isso é um texto. Nós temos muitos textos que falam sobre a hereditariedade espiritual, porque esses demônios, eu acho que eu já expliquei sobre como entra o demônio na criança, assim, você tem uma família cheia de demônios, todos nós temos, todos temos uma família cheia de demônios que eles ficam nos rodeando para achar e influenciar a gente para cair. Toda a família. Do pai e da mãe. Todos esses demônios do pai e da mãe juntaram em você. Não está dentro, estão em volta, tentando achar uma brecha para poder influenciar você. Não está dentro, está influenciando. E ele só consegue influenciar você se você tiver uma coisa do Satanás aí dentro. Ira, mágoa, contenda, dissensão, facção, tá? Ela tá assim. E nós lemos também em Romanos 1, no domingo, tá? Ó, no chat tem o negócio do passarinho também. Aí você pode ver a história sobre o Kung Fu. Que ele faleceu quando o passarinho tinha 11 meses de idade, tá? Podemos também ter hábitos e características de 4 gerações passadas, não só de pai e avô, não, bicho. Nós, no acampamento, nós expulsamos o demônio da 24ª geração. 24ª geração em anos vai por volta do ano de 800 depois de Cristo. E ele manifestou, cada geração manifestou um demônio. Bom, voltando. Espera um pouquinho, o que ela falou? Estou vendo as perguntas, né? Não tem problema, Luísa. Não tem problema. Esquenta a cabeça, não. Ela está falando da gravação aí que começou a gravar atrasado. Esquenta a cabeça. Bom, voltando. Demônios familiares daqui, demônios familiares daqui. Quando se casam em pecado, os demônios se juntam e começa uma meleca de demônio lá que vai influenciar o quê? Os seus filhos e sua família. Como que não acontece isso? Lembra que eu falei? Vem os demônios familiares do pai, vem os demônios familiares da mãe. Só que quando se casarem, dessa família estão em santidade. Aí o que acontece? O demônio não está aqui. Entram num casamento perante Cristo, porque está em santidade, formam uma nova família. Sem o quê? Sem maldição. Certo? Então, quando você entender sobre isso aí, você vai ensinar seu filho o que é santidade. Quando casa em santidade, os demônios, nem do pai, nem da mãe, podem afetar os filhos, porque começa uma nova família, o nosso pai é Deus, e Jesus, a nossa direção, que mostra o caminho, e a gente não transmite esses demônios, né, para os nossos filhos. O Robson colocou Deuteronômio 19:14, não removerás os marcos do teu próximo, colocando pelos teus antecessores na tua herança, que receberás na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuir. Então, não removerá os marcos do teu próximo colocados pelos teus antecessores na tua herança, que receberás na terra que o Senhor Deus te dá. Então, fala muito sobre a maldição hereditária. E onde fala mais? Êxodo 20. Os 10 mandamentos. A maioria dos demônios entram nos filhos, né? Normalmente quando uma família veio de uma descendência muito idólatra, voltando. Não estamos falando sobre essas imagens normais, que também é idolatria, mas não é só isso. Quando os pais são fracos e dependem de outra coisa, a não ser de Deus, lembra que nós falamos, por exemplo, se eu coloco a minha salvação, a minha proteção em alguma coisa, lembra não sei se todos da igreja vão lembrar, com certeza vão, que eu já repeti 90 mil vezes, mas tem pessoas que não ouviram.
Tinha uma moça que tinha um vaso de pimenteiro na porta de casa, por exemplo, né? Então ela tirou o poder de Deus e deu para o vaso da pimenteira. E quando isso acontece, Deus não pode influenciar mais, porque você tirou esse poder dele. Por exemplo, quando você confia plenamente em alguma coisa para proteger a tua casa, o teu lar, a tua saúde, você, você tira o poder de Deus e dá para aquela coisa. Então isso é idolatria? Sim. Por que a gente fala sobre as imagens do catolicismo? Né? As imagens do catolicismo, ela simplesmente, você tira o poder de Deus e põe num santo, numa entidade, numa estátua. Tem pessoa que precisa passar a mão lá na estátua para pegar um fluido bom, dar uma chacoalhada, sei lá o que acontece. E aí essa pessoa se sente protegida. Não tem pessoa que leva um crucifixo aqui no, no coração, né? A Raquel Oliveira, eu sou indígena. Então você sabe o que é, né, Raquel? Que tinha o Deus, né? Tinha a Yara, tinha não sei o quê, tinha muitos deuses, né? E a Raquel deve saber como que era bem o papo da idolatria, assim, depende de muita coisa, né? Então, a dependência, se você vê em Êxodo 20, verso 5, fala assim, porque você me rejeitou por causa da idolatria, porque você me rejeitou, eu também te rejeitarei e rejeitarei os teus filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, Deus coloca como uma pessoa idólatra um cara que odeia ele. Pra você ter uma ideia. Então vamos lá. Voltando na apostila, bem no meio da página 42. Novamente, através de uma revelação, aprendemos que a teimosia pode ser hereditária e que acessos de ira não eram, como se poderia suspeitar, a raiva que normalmente aparece, e sim a teimosia. A raiz dos acessos de raiva, em alguns casos, é a inabilidade de lidar com as decepções ou com os sentimentos ruins que surgem pela o quê? Mágoa causada por outras pessoas ou por não conseguir o que quer. Entenda. Esse acesso de raiva ou teimosia, isso acontece até com adulto que você conhece. Por exemplo, quando ele não está conseguindo o que ele quer, mas não é todas as pessoas, que tem pessoas que aprenderam a ser vencedoras, mas tem umas que não. Quando tem, como falou aqui, a mágoa, né? Vamos dizer, a mãe colocou uma mágoa na criança, porque tem criança que pode ser raivosa naturalmente. Aconteceu alguma coisa para ser raivosa. Tem algo lá. Quem me ensinou isso? A mãe ou o pai? Com quem que ela fica mais? Com a mãe? Então, vamos lá. A mãe, se a criança é muito raivosinha e tal, primeiro que ela foi criada como incompetente, tá? O que é isso? A mãe ou o pai, geralmente, como que eu posso falar sobre uma pessoa incompetente? Quando ela não consegue fazer nada. E essa coisa é levantada, tipo assim, você não sabe fazer nada, você não pode fazer nada, não acontece nada, né? Isso aí tem casos dos adultos que a gente já citou bastante. Então, quando você fala que uma criança não faz nada, né? Denis, até 2 anos explodia em raivas e tudo mais, até 2 anos atrás. Minha mãe, a vida toda explodiu de raiva. Nesses 2 anos não conseguiu mais. Lógico, você acordou, né? Então, se você entende, quando uma pessoa tem acesso de raiva, é porque ela se sente incompetente. Incompetente. Por exemplo, para você não sofrer consequências, você estoura antes. Entendeu? Como um cachorrinho chihuahua, que a Tamires sabe muito bem. É o pincher, né? Que é uma reta do coração, não é isso? O pincher, você já tentou agradar um pincher? Dois? Você tem dois? Não. Fala aí, Tamires. Eu não tô ouvindo. O Pinscher e o Chihuahua. É os dois? Os dois. Então, é aqueles cachorrinhos que eles são pequenininhos. Tem um que é um toquinho assim. O mini. Que o mini pincher é o normal e o mini é o pequenininho. Porque o pincher, na verdade, é uma raça meio grande na Alemanha lá. E
tem o pincher menorzinho e o miniaturinha. Se você soprar mais alto, você mata aquele cachorro. Ele sabe disso. Ele sabe que ele é muito indefeso. Então, o que acontece? Ele late antes e começa a morder antes do que para a gente sair fora. Porque se você não notar ele, ele vai morrer, certo? Agora, o que faz isso disparar num ser humano normal chama-se algo que o Satanás colocou lá dentro. Por exemplo, mesmo que a pessoa for incompetente, mas não tiver nenhum sentimento envolvido, não tem mágoa, não tem ira, não tem cólera, não tem rancor, não tem trauma nenhum, não vai acontecer nada. Mas se uma coisinha de Satanás conseguir entrar dentro dele, porque os pais brigam na frente dele, os pais falam que não deve na frente dele, esse sentimento faz com que Satanás coloque na mente dele que ele é totalmente defeso, que ele precisa agredir, como o Pincher. Certo? Ele precisa se proteger, que todo mundo é mal para ele. Então ele agride todo mundo. Ele vai confiar em poucas pessoas. Na verdade, quase ninguém, nem na mãe, nem no pai. Mas, na verdade, pode até confiar em uma das partes, que ele vai sempre recorrer. Então, excesso de raiva e teimosia, a criança que quer, porque quer aquilo lá, ela quer ganhar alguma coisa, porque ela é menosprezada nas outras atitudes. Então, é a criança que se joga no chão, que faz um monte de coisa, essa criança é carente demais. Ela foi desprezada, então ela precisa de atenção. Então, como você cura isso? A mesma coisa que a Eva curou, com muita conversa, 24 horas por dia, você conversando com a criança, perturbando a criança, não deixando nem ela dormir, né? Então, você tem que entender que você tem que forçar a barra para que essa criança se sentir ocupada. Ela tem que ter atenção. E como que você dá atenção? Não é falando, amorzinho, pãezinho, não é isso, não. Sendo útil. Faz isso para mim. Já falamos até isso antes, para tirar a hiperatividade da criança. Que deu certo em várias pessoas, né? E olha, que temos aqui, ó, por exemplo, uma técnica que encontramos para tratar esse problema foi utilizada com eficácia em mim uma ou duas vezes quando era criança. Colocar uma criança chorando dentro de uma banheira e jogar água fria no seu rosto. Admito que parece meio desleixado, mas é uma forma eficaz de fazer a criança parar de chorar e de ter o acesso de raiva, porque ela mudou a atenção totalmente, né? Mas se você, isso aí é um negócio paliativo para o momento, que nem você dá uma anestesia para uma dor. Você não cura a dor, certo? Para curar a dor, você tem que achar o problema e arrancar esse problema. E esse problema, né, está lá na falta de atenção, que a maioria dos distúrbios é isso aí. Tem distúrbios físicos. Uma experiência pessoal com espírito latente de cólica está registrada em canções de libertação. A cólica pode ser uma manifestação prematura, tanto de um espírito quanto de uma enfermidade, que, se não for expulsa, pode abrir as portas para problemas estomacais, para os vários tipos de problemas digestivos, como gastrite, diverticulite e úlceras. A diverticulite é uma coisa à parte, tá? Ou úlcera. Normalmente, isso aí é bem hereditário de pessoas que herdaram sofrimento, vamos dizer, se é menino, herdou da mãe, e se é menina, herdou do pai. Então, os espíritos de sofrimento, medo de perder muita coisa, afeta muito o intestino na fase. Criança que tem muita prisão de ventre, não, intestino preguiçoso, sei lá. Criança que não consegue ir no banheiro rápido e quando vai dá muito trabalho, né? Que as fezes vão concentrando, né? Normalmente, como que o diabo age? Essas crianças, ele age tirando a vontade de beber água. Só isso. Satanás só precisa fazer uma coisinha. Ele não deixa a criança beber água. Ela dá muita atividade para a criança acaba não tomando água. Então, o que vai acontecer? O intestino, ele fica uma desidratação leve, e aí o intestino não consegue expelir as fezes, não dá vontade no banheiro, e ela vai concentrando sólido. Por isso que dá problema no intestino. Então, quando uma criança, por exemplo, ela tem muito medo de perder as coisas, então o diabo usa essa tática para prender as fezes dele. Vocês estão me entendendo?
Então, o diabo não, pensa bem, o diabo não tem o poder de mandar um raio lá de parar o intestino. Ele usa coisas naturais. Vamos dizer, por exemplo, uma criança que é muito rejeitada, todas elas têm uma tendência de engordar muito fácil. Se você entende que o diabo não usa nada, ele põe na mente dele um espírito que precisa ser saciado. Qual a coisa mais gostosa do mundo? Comida. Então ele vai se saciar com aquilo, ele sente prazer naquilo. E vai comendo, junta ansiedade, vazio, vai comendo, e vai comendo. E essa coisa começa a dar obesidade na criança. Então faz. Se teu filho é gordinho, presta os olhos para ele e fala assim, qual o seu probleminha, meu filho? Qual a sua rejeição? Por que falaram alguma coisa para você? Né? E vamos conversando com ele. Não está falando pessoa gordinha. Gordinha depende do obeso. Né? Teve uma criança que a gente conheceu há muitos anos atrás em Indaiatuba. A menina devia ter mais peso que eu. Tinha quantos pouquinhos anos. Sério, quantos anos tinha a menina? 5 anos. Quantos quilos pesava? Muitos. Não dá nem para lembrar. Se eu fosse do conselho tutelar, eu dava prisão para os pais. Porque não era pouco. A mãe queria preencher a carência da filha. Então dava comida 24 horas por dia para ela. Coxinha. O que é, bem? Ela era adotada. Entendeu? E essa criança adotada, ela era vazia, tinha problema genético, tinha problema de várias formas. Então a mãe, para contentar ela, e a mãe, quando a mãe adota, já é um pepino, né? Porque precisa ser uma pessoa muito preparada para adotar um filho, né? E não só preparada, precisa saber o porquê a criança vai ser adotada. É para preencher um vazio da mãe, essa criança vai dar muito trabalho, né? Normalmente quem adota é uma pessoa que não teve filhos, né? E ela é carente e precisa de uma criança. Então ela vai adotar. Normalmente concorda que a maioria dos casos que você conhece, a pessoa adota uma criança e logo ela engravida? Prova que não tinha problema nenhum. Prova que o problema era esse aqui, ó, certo? E às vezes a mãe eu não sou contra a adoção, não, tá? Por exemplo, uma pessoa que adota, ela precisa ter muita coragem, exagerada. Ela vai pegar uma hereditariedade gigante de uma criança que ela não sabe qual é a genética, não sabe um monte de coisa. Então, o que pode acontecer? Muita coisa séria, né? Então, uma mãe carente que adota uma criança problemática, imagina o monstro que ela vai criar. Então, vamos lá, voltando. Então, esses distúrbios físicos, que pode ser de retenção de gordura, retenção de fezes, retenção de não sei o quê, tudo vem da mãe. Infelizmente, as mães estão na roça, né? Tem que dar um exemplo. Pai também. Pensa bem, tem um monte de caso que você conhece, não sei se você conhece, mas um monte de caso que o pai, infelizmente, é um cara que não, né? Não anda. A mãe tem que empurrar, a mãe tem que fazer. E se a mãe não faz, a pessoa não faz. Pode ser o meu marido, né? E ela vai ter que empurrar, né? E normalmente a mãe, ela se frustra. A mãe se frustra quando o marido é um pouco incompetente. Então você pode ver que essa mulher, normalmente, ela sempre tem uns jeitos diferentes, ela não é feliz totalmente, ela reclama muito. Normalmente o marido incompetente, né? Ela começa, o marido até começa a faltar nas relações conjugais, por quê? Porque ele se sente rejeitado demais, incompetente demais, e vai dar um problema. Imagina o que vai dar isso nos filhos. Então, quando o filho, você concorda comigo, você não precisa fazer nada para ele perceber que tem coisa errada na casa, né? Um nenê, quando tem uma briga, lá numa casa, lá, que os pais estavam lá, daí a pouco o pai chega, a criança está chorando, ou quando a mãe dá de mamar, ele vai chorar. Porque ele sente algo, né? Tamires, e eu vivia em psicólogo, tá vendo? Não precisava, né? Eu tinha intestino preso porque não sabia liberar os sentimentos em mim, nem falava. Agora que você começou, né, Tamires?
Agora está ficando da hora. Então vamos lá. Problemas intestinais, medo. Problemas do pulmão, ansiedade e insegurança. É diferente de medo. Medo de perder coisa, né? Medo de perder as coisas é uma coisa. Vamos dizer, você tem medo de perder o pai, medo de perder a mãe, porque sempre tem aquela briguinha, né? Eu vou embora, né? Aqueles negócios que acontecem dentro de uma casa. Eu vou embora, não quero nem saber. Você não faz nada, você faz alguma coisa, sei lá. Briga de marido e mulher, por alguma coisa. E aí tem a palavra, eu vou embora. Ou, por que você não vai embora? Por que você não vai embora? Entendeu? Você já escutou muito isso de vindo de casais, né? Então, o que vai acontecer com a criança? Com certeza ela vai ter problemas terríveis de cólica, de verticulite, problemas no intestino, problemas no estômago. Eu vi muito isso. Não eu mesmo. Então, você percebe que tem coisa errada. E afeta a criança. Depois, então, vamos lá, asma, bronquite. A bronquite, a maioria das pessoas que tem bronquite, se você conhece algum, normalmente essa criança ela foi rejeitada no ventre, certo? Normalmente não foi bem-vinda na hora correta. Não que a pessoa não queira ir abortar, não é isso. Ela simplesmente não é bem quista como deveria, normalmente. E aí a criança já tem um acesso, tem um demôniozinho que a gente chama de azilon, que ele é o que faz essa bronquite e a asma. Né? A asma já é um pouco diferente. A asma, quando uma criança ela, ela é insegura com a vida toda. Ela não sabe o que vai acontecer no futuro, então ela tem muito problema de asma. Você percebe que toda pessoa, medo do futuro, por exemplo, né? Toda pessoa que você conhece que tem asma, normalmente quando passa qualquer crise emocional, ela tem ataque de asma. Então é totalmente ligado a sentimentos. Não é ligado à doença. Isso aí não existe essa doença. Existe sentimento que tem pessoa que tem essa tendência a ter asma e bronquite. Então, isso são distúrbios físicos que são heranças? São. Né? Você vê a diabetes também. A pessoa diabética, normalmente, é pessoa que ela é triste. Ela costumou ser triste. Então, para isso, entra com uma chantagem também. Uma pessoa que está sempre de mau humor ou bem tristezinha, ela simplesmente está deixando um demôniozinho entrar. Então, normalmente, a diabetes é da terceira geração. Quando a pessoa já nasce com diabetes, ela é a terceira geração de mães que sofrem. Por exemplo, a tua tataravó sofria muito na mão do avô, a sua bisavó sofria e a sua mãe sofria. Você tem uma tendência muito grande de ter diabetes, entendeu? E essa diabetes é emocional, né? E a maioria das diabetes são provocadas por isso. Problemas cardíacos são sempre ligados para a pessoa que se sente muito incompetente. Ela tem que provar que ela vale alguma coisa, né? Criança principalmente, né? Então tem criança que já puseram na cabeça dela que era muito incompetente, muito incompetente, muito incompetente. Você já está colocando isso, além do ataque, do nervosismo e tal, essa criança tem uma tendência muito grande a ter problemas cardíacos, tá? Diabetes, por exemplo, está aqui na apostila, né? Corrente sanguínea, assim como a hipoglicemia. A hipoglicemia, basicamente, o oposto da diabetes, que se caracteriza pela baixa quantidade de açúcar no sangue e falta de energia. Ela, como a diabetes, parece existir em famílias. Parece não, né? Então, somos amigos de uma família, né? Eu estou dando um caso aqui, John, na página 43 em cima, o filho mais velho veio receber oração para ser curado de hipoglicemia. Foram feitas várias orações, incluindo a oração de amarrar, expulsar e quebrar a posse do espírito que causou a enfermidade. Mesmo com João tendo sido totalmente curado, levou um ano para que sua mãe
decidisse que era real e viesse para ser curada a mesma enfermidade, há quase 15 anos atrás. 5 anos depois, ou mais, John e sua esposa, Pam, descobriram que uma de suas filhas tinha o mesmo espírito expulsando. Felizmente, essa família que teve a experiência de ter o espírito de hipoglicemia em 3 gerações, lembra que eu falei? Também familiarizada com a batalha espiritual e tinha aprendido a lidar com os espíritos. Então, uma terceira geração foi quebrada. Tá? Vamos falar sobre esse negócio de fazer oração para quebra de espírito. Complicado isso aí. Existem pessoas que têm dons da libertação. Né? Não são muitas pessoas, e tem 2 tipos de pessoas que trabalham com isso. A que tem interesse. A Tereza está sem apostila, Tereza. Você mora por onde, Tereza? Diz para mim. Pelo ABC? Eu não conheço você. Se for do ABC, eu levo uma apostila para você. Onde for, você passa o endereço para mim. Ok? Aí eu levo para você. O Adriana. Quem colocou a Tereza? Quem indicou a Tereza? Se for amigo aí, você dá um toque que eu levo essa apostila, tá? Me passa o endereço da Tereza. Ok? Bom. Essa questão foi uma amiga, né? Então tá bom. Essa apostila tá para você, tá? Eu tenho 4 apostilas com a Adriana, que... Você mora no ABC, Tereza? Escreve aí. Ou pode entrar ao vivo aí. Dracena. Complicou, né? Dracena. Deixa eu ver onde fica. Se for perto de onde eu vou esses dias, nós vamos até levar para você. Peraí. Vocês não ligam não que eu faço isso, né? A gente estica uma pouco. Aí já resolve o assunto. Dracena eu sei que é longe. Ixi, é perto de Presidente Prudente. Então você está privilegiada. No grupo do Ministério Infantil, tá bom. Tem PDF, tá, Tereza? E nós vamos para Presidente Prudente logo visitar o casal da igreja, que é a irmã da Rosita, que está aí assistindo, e a gente vai levar aí pertinho. Posso até passar para você, passar na tua casa, deixar assim, com certeza, com muito gosto, que eu sei que é bem pertinho. Mas tem PDF. Adriana deve ter teu contato, ou minha filha Dani, tá? Então, se a Adriana tiver o teu contato, se não tiver, se você puder passar o teu contato aqui, para a gente poder passar. Ótimo. Perfeito, Tereza. Eu passo o PDF para você. Então, voltando, né, sobre espíritos de pessoa que faz libertação. Não é qualquer um que vai orar e vai quebrar a maldição. Existem algumas pessoas que têm uma autoridade. Essa autoridade, quando a pessoa entende que tem, ela consegue. Como assim entende que tem? É um assunto complicado. Lembra, quando a gente ora, e eu já falei isso na igreja bastante vezes, quem é da igreja vai entender. A gente fala assim para a pessoa, na oração: eu te repreendo em nome de Jesus. Concorda? Em nome de Jesus. Alguém anota o telefone da Tereza para não perder aí. Adriana, tá? Adriana, manda ver. É 018 99 727 6309. Perfeito. Então vamos lá, a gente está falando em nome de Jesus. Para você falar em nome de Jesus, você está tendo que. Você está em nome. O que é em nome? Você está representando Jesus naquela hora. Para você representar Jesus naquela hora, você tem que ter comunhão com Ele, o Espírito dele tem que estar dentro de você. Lembra na ceia que a gente explica? Você come do pão,
Esse pão representa o corpo de Cristo, ele está dentro de você, ele faz parte de você, junto com teus irmãos e tal. É um assunto muito longo aí, sobre a ceia. Mas não é aquela mística da ceia. Você faz parte de Cristo, você tem que ter Cristo aí. Para você ter Cristo aí, você não pode ter mágoa, rancor, ódio no teu coração. Porque se você tiver, Cristo não pode entrar aí, certo? Que é o Espírito Santo de Deus. Aí você fala assim, mas a gente não é batizado. Olha, esse assunto é muito longo para a gente discutir, tá? Por experiência própria. Eu falo para você que se você tiver um dos sentimentos que não pertence a Deus, que está falando em Gálatas 5, em Romanos 1, em Coríntios, em Apocalipse, não adianta que o Espírito Santo não entre em você e não habite em você. Pensa, aí você está lá falando para um Satanás, pessoalmente, um demônio, e você olha para ele e fala assim, eu mando você embora em nome de Jesus. Olha, nessa hora, quem está falando, você está cumprindo uma ordem com um documento que você é um oficial, está representando, que nem o soldado, uma pessoa da polícia. Ele está de farda, está lá com o nome dele. Ele está falando em nome da lei. Então, quando ele chega, o inimigo vai saber que ele representa a lei e esse soldado pode ser o mais simples do mundo, tem autoridade sobre ele. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, esse soldado, ele tem autoridade sobre o inimigo. A mesma coisa você. Se você não estiver fardado com o uniforme de Cristo, com sentimentos de Cristo, você não tem autoridade de expulsar esse demônio. Agora, expulsar o demônio não quer dizer que a pessoa vai estar liberta. Porque lembra aquela passagem? Sair daquele lugar. Mas aquela casa ficou muito bonita, limpa, adornada, nada dentro. O que vai acontecer? Satanás volta e 7 vezes pior ou com 7 vezes mais, certo? Então, por isso que quando a gente vai expulsar um demônio, a gente, primeira coisa, se certifica que a pessoa entendeu o evangelho e ela quer mudar. Então ela vai alimentar o Espírito Santo dentro dela para que esse Espírito possa estar vivendo na vida dela. Não adianta a pessoa levantar a mãozinha, não, e nem nada, nem ter um xiliquezinho lá dizendo que é o Espírito Santo. Se a pessoa não deixar o Espírito Santo morar 24 horas por dia, não ser tocada por Espírito Santo, né, que é discutível também, né, se é emocional ou é Espírito Santo. Então, entenda que é complicado esse assunto, tá? É complicado esse assunto. O Espírito Santo não é qualquer coisa. Nós costumamos banalizar, tipo, como se ele fosse um perfume, né? Você usa, daqui a pouco ele vai acabando, depois você toca de novo, não é bem assim. Ou você faz ele morar junto, ou você faz ele morar dentro de você, limpando a casa para ele poder, porque o Espírito é santo, separado, ele não habita em lugar sujo, então ele só vai poder estar dentro de você quando você está preparado para receber ele, né? E não é por mérito, não adianta ser bonzinho externamente, fazendo bem, distribuindo dinheiro, fazendo bondade, sendo tudo sorrisinho, não. Você precisa estar com o coração limpo de sentimentos para que ele possa agir, tá? E aí, você chega e você ora, e a sua oração é atendida, porque você está representando Jesus. Eu estou em nome de Jesus. O soldado, quando ele chega, então ele não precisa ficar falando, eu estou representando a lei. Ele é a lei. Ele está uniformizado. Você entendeu? E tem pessoas que aprenderam a demonstrar autoridade para o Espírito Santo, para o Espírito imundo, né? Os demônios, que vocês podem chamar, não sei como que vocês chamam, o diabo, sei lá. Quando você, vamos dizer, você pode ter aprendido a técnica de demonstrar autoridade para o Satanás. Muitas igrejas fazem até show, coisa parecida. Lembra? Pai de santo expulsa demônio, padre expulsa demônio, pastor expulsa demônio, qualquer um expulsa demônio. Tá? Tá entendendo ou não? Qualquer um expulsa demônio. Por quê? Porque ele se revestiu de uma autoridade e ele, na mente dele, ele tem essa autoridade e ele faz. Agora, ele pode ser que ele não fale em nome de Jesus.
certo? Ele pode expulsar em nome dele, ele pode expulsar pela autoridade, e o demônio não briga muito não, para não perder muito tempo, mas depois volta, porque ele não foi santificado, né? Agora, quando você tem a autoridade do Espírito Santo, aí você pode libertar como Jesus, né? Ele passava, o Pedro, pra você ter uma ideia, Pedro ele andava e a sombra dele ia curando, né? Porque o uniforme dele resplandecia. Não sei se você me entende, né? Eu acho que deu para entender. Ele era a autoridade, que nem quando você, né? A Tamires lá se formou agora em veterinária. Então, quando a gente chama ela para mexer no cachorro, mexer no passarinho, mexer não sei onde lá, no gato, né? Você não mexe em gato, né, Tamires? Não. Mexe, coitado, tudo bem. Mexeu com o demônio. Então, quando uma pessoa tem uma autoridade, ela chega, todo mundo deixa ela. Ela sabe o que tem que fazer. Não sou eu. Eu posso ajudar a segurar. Mas acontece que quem tem autoridade para ir lá e mexer no lugar certo, para aplicar um medicamento, é a Thaís, porque ela pegou essa autoridade, ela tem um curso, ela tem um revestimento do curso. O policial, ele está lá, ele sabe das leis, né? Ele sabe lá, ó, você fez isso, 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 então você é passível de prisão. Já pensou o policial prender uma pessoa errada, então soltar uma pessoa errada? Então, ele tem que saber da lei. Você é a mesma coisa. Quando você quer ter autoridade sobre o demônio, né, na igreja, infelizmente, a gente vê muito caso, né, de pessoa que manifesta demônio em algumas reuniões, né? Por quê? Porque essa pessoa, você pode ver que tem um trauma muito grande com o pai, um trauma com a mãe, um trauma com alguém, e tem ódio de todo mundo, tem rejeição ao extremo, então o demônio se habita lá. E aí, quando você expulsa esse demônio, né, com esse, a gente expulsa esse demônio, se você não curar isso antes, o demônio volta. A Raquel falou, com mudança de comportamento? Como assim? Você fala para ter autoridade, Raquel? Explica aí para mim qual é essa pergunta. Não sei que parte do papo que você estava falando. Pode perguntar até abre teu microfone e fala aí. Tá? Nós vamos entrar no assunto de criança hiperativa. Vocês estão com pressa de desligar aí? Aguenta mais uns 20 minutinhos? 15 minutinhos? Meia hora? Fala um pouco do Halloween. Teremos um bom dia para treinar. É verdade. Halloween, Dia das Bruxas. Halloween é um assunto complicado. Pensa bem, Dia das Bruxas. Manda bala, cara. Nós temos um problema. Nós vamos falar sobre crianças hiperativas. E tem a ver com Halloween. Meu avô e minha mãe tinham problemas cardíacos. Eu e mais 3 irmãos temos. Inclusive um irmão meu já morreu. Tereza, eu acho que eu vou te visitar. Você vai ser curada, filha. Hã? Vou te explicar uma coisinha. Hã? Você vai ser curada. Nós vamos quebrar essa maldição aí e você vai ser curada. Não tem esse negócio de ter essa maldição, não. Né? O coração vai ser sarado. Tem muitas pessoas aí que conhecemos, né? E essa maldição, às vezes, ela vai para outra pessoa, né? Porque a pessoa, ela se converteu. Só isso. Só isso. Se você entende o teu evangelho, por exemplo, né, problema cardíaco. Normalmente uma pessoa que tem problema cardíaco, como já falamos lá atrás, né? São pessoas que elas têm pouca confiança em Deus. Como que eu posso falar pouca confiança em Deus? Ela faz com as próprias forças. Então, ela não confia, ela não tem paz no coração dela. Por exemplo, nós estamos num tempo de loucura. O Marcos estava falando, né? Tem a fábrica das caixinhas lá, que não tem matéria-prima, ficou tantos meses parado, os pedidos agora que está começando a chegar, mas não tem matéria-prima para fazer, leilão, para quer saber quem paga mais na matéria-prima, não dá para honrar o preço do produto. Se ele for um camarada que não tiver paz, o que acontece? A pressão dele começa a subir. Né? Ou, às vezes, a diabetes, se ele tiver uma tendência a diabetes.
Então, a tendência é assim, ó, subir, né? Por quê? Porque no fundo dele, o coração começa a ficar já assim, ó, entendeu? Ele começou a ficar ansioso. Aí a pressão começa a subir, porque o coração acelera a pressão. Os, os músculos são contraídos, então as veias são apertadas. Com um batimento maior cardíaco, aumenta muito a pressão do sangue, o sangue não corre de acordo com o que devia, vai morrer de infarto se ele não depender de Deus. Né? Tem que tomar cuidado. A Teresa falou assim: meu irmão ficou meio louco e entrou em cima, em coma, e morreu, com certeza, né? Ficou meio louco. Por que ficou meio louco? Porque começou, então ele tinha também um probleminha no fígado aí, né? Aposto aliviada, viu, Teresa? Então, esse negócio de irmão ficou louco, acontece um fato quando uma pessoa tem algum problema e tem o corpo começa a se envenenar e o veneno vai para o cérebro e fica falta de oxigenação no cérebro também, muitas coisas dá problema. Nós vamos conversar, Teresa, até pessoalmente, se você quiser me receber, vai ser um prazer aí. A gente vai passar um dia na tua casa aí. Quando eu for lá para Presidente Prudente, já desvio um pouquinho lá para tua casa. Por que as crianças hiperativas têm muito a ver com isso? Desse assunto que a gente está falando, e também tem a ver com Halloween. Não vamos sair tanto do... Nós vamos continuar depois um seminário de libertação de marmanjo. Já estamos falando a maioria, mas depois a gente entra em muitos detalhes aí. Então me espera, viu, Tereza? Tá. O que acontece? O Halloween. O Marcos falou uma coisa que já passou, né? O Halloween. É isso, passou esses dias atrás, não foi? Não? É dia 30? É isso? Dia 30. Então, Halloween funciona da seguinte forma: Dia das Bruxas. A bruxa, ela cultiva espíritos de Deus? Hã? Dia 31, a Diana falou, 10, Pensa, é o último dia do mês, né? O Halloween é para quem consulta os mortos. Quem consulta os mortos, em Levítico 19, se não me engano, não sei se é 19 ou 24, que fala: a pessoa que faz isso é maldita. Já pensou Deus falando para você assim: você está na roça porque você é maldito. Maldito quer dizer que nada vai dar certo na tua vida. Então, uma pessoa que tem a tendência de gostar do Halloween, ela gosta de espírito. Ela tem uma ligação com espíritos imundos. Né? E o que vai acontecer? Vai acontecer muitas coisas. Por exemplo, toda criança numa fase de 10 a 13 anos, mais ou menos, de 9 a 13 anos, ele começa a ter uma atração pela coisa mística. Então a caveira, é o demônio, é a bruxa, coisas ligadas ao esoterismo. Isso é uma coisa que o demônio ataca nessa idade de 9 aos 12, mais ou menos, de 8 a 12, até 13, mais ou menos. E quando pega mais eu acredito que seja com 12 anos, mais ou menos, que é quando a criança começa a ter coisas pessoais ligadas à coisa. Gosta da caveira, gosta de morcego, gosta de coisas assim ligadas no escuro, naquelas coisas estranhas. Tem uma atração. O diabo ele tem que tentar jogar algo para a turma se dedicar. Uma criança que é impulsionada a gostar dessas coisas, que nem o americano, ele está sendo punido por Deus há muito tempo. Por quê? Ele abandonou, se você pensa na tradição americana, era uma geração cristã e muito potente, uma pátria maravilhosa. E essa pátria maravilhosa, ela começou a entrar em decadência moral de várias formas. E eu fui lá em 95, em 1995 eu fui para os Estados Unidos. Vocês lembram de um filme que chamava Ghost? Quem lembra? Ghost é um cara que morreu e a namorada foi buscar uma mãe de santo lá, que aproximou o espírito dele com ela.
e eles tinham um relacionamento depois da morte dele, né? Essa tradição começou a entrar quando a Irlanda começou a frequentar muito os Estados Unidos e ter uma parte irlandesa muito forte nos Estados Unidos. Eles trouxeram o misticismo e levaram uma coisa chamada espiritismo para os Estados Unidos. Assim como aqui no Brasil o católico é espírita, né? A maioria dos católicos é espírita, queira ou não, ele é um camarada que ele o católico vai tanto na igreja católica como vai no centro espírita. Não estou falando na Umbanda, ou alguns até na Umbanda, mas no centro espírita, da Federação Espírita, kardecista, porque fala da Bíblia, né? O diabo também usou a Bíblia para Jesus, né? Então, quando você percebe que esse negócio de espiritismo chegou muito forte nos Estados Unidos, e eles começaram a usar fatores do espiritismo no cristianismo, e houve a decadência. Por isso que os Estados Unidos está sofrendo com todo, você vê que as maiores, os terremotos, furacão, quantos furacão por ano tem nos Estados Unidos agora? Vê na história, não era assim. Pega fogo na Califórnia, que é o maior centro do misticismo que tem, né? É na Praia da Califórnia. Lá está incidente de um monte de tragédia, catástrofe, coisa parecida. O Brasil é a mesma coisa, né? Ele começou a ser místico, tinha muitas formas, abandonar o catolicismo e o cristianismo verdadeiro, né? Vocês falam, o catolicismo tem idolatria. Sim, o crente também tem, né? Se você percebe que o crente vende água ungida, vende toalhinha santa, e vende as bobeiras lá, e o cara vai no monte para orar, porque a casa dele não serve para orar, ou ele precisa fazer campanha, campanha dos 7 dias, dos 3 pulinhos, do chacoalha a mão, para poder ter uma bênção, ele troca a bênção por coisa. Então ele já é místico, na verdade. Isso aí é um misticismo, ele não conheceu o poder de Deus, religiosidade. Então o cara que acredita em qualquer coisa mística, ele pega lá porque tem alguma força, né? Toda criança, quando chega numa época, ele começa a ter uma pedrinha de estimação, ele começa a ter alguma coisa que ele conversa. Quando você perceber que a criança começa a carregar um talismã qualquer, né? Isso vem em maldição dos pais. Hã? Bichinho de pelúcia até, sabe? Que ele precisa de alguma coisa, ele pede para proteção, companhia. Então você abre o olho, que você passou alguma coisa errada com o teu filho, né? Você percebe que quando uma criança precisa de algo, é que ela não foi ensinado o verdadeiro cristianismo. Então ele precisa de algo que ele pode atribuir um poder espiritual. Então, se você entender, o místico é aquele que dá poder para as coisas, né? Um objeto, uma cor, uma luz, um ritual, um mantra, alguma coisa assim. Você vê que todas as religiões têm, até os crentes, né? Quanta hipocrisia a gente assiste nas orações, né? Quando a pessoa está orando, o que ele fala está fora da palavra. Ele está pedindo uma coisa totalmente fora da palavra e ele ainda está insistindo, né? Então, você pode ver que a pessoa não tem nem conhecimento da palavra. Então, ele está na religiosidade. Por isso que a oração não funciona. A gente pede uma cura, não acontece, tal, porque ele é místico, ele não sabe. O que pedir, pedis e pedis mal, para o próprio contentamento da sua concupiscência. E por isso que a gente não recebe. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tá entendendo? Porque o cara fica místico, tá? E a criança imperativa, né? Quando você começa a pôr alguns poderes e algumas coisas, a criança fica imperativa porque normalmente uma criança dessa aí, ela não tem, como a gente falou aqui, a imperatividade, para mim, né, pelo que eu já vi, pela experiência que a gente teve, todas elas têm uma coisa chamada rejeição lá dentro. A rejeição, ela é marcante nas crianças hiperativas. A hiperatividade chama-se chamar a atenção, que é o caso que a Eva contou do filho dela, que é o caso que a Priscila contou
do David. Né? O David era tipo um bravinho. Né? Não estou falando ruim em caráter. Mas ele, assim, se olhava feio para ele, vinha te dar um chute. Né? Por quê? Porque era natural dele. Ele aprendeu a ser assim. Né? E depois falamos sobre a falar bastante, né, com ele e tal, conversar e chamar bastante o nome dele. E ele começou a entender. E isso vem com a falta de pai presente. E a mãe que trabalha fora piorou, né? Também faz esse problema. Então, por isso que eu fala o nome do teu filho. Quantas vezes? 80.000 vezes. Chama. Ele está indo embora, você volta aqui, eu falo com você. Pega tal coisa, faz tal coisa, me ajuda em tal coisa. Já falamos várias vezes isso. Então, vamos lá. Vamos lá, já estamos falando de novo do assunto. Eu não vou estender sobre a interatividade, porque nós já falamos bastante coisa, né? Questão da rivalidade entre irmãos, né? Normalmente acontece muito. O irmão mais velho sempre vai, se tem 3, por exemplo. O irmão mais velho sempre acha que o do meio tem mais atenção, certo? Por quê? Porque assim, se vive uma família mista, tipo assim, a mãe mora com o filho, que tem filho, então fica a avó junto com a mãe e o filho. Normalmente tem a competição, se tem criança nova, vamos dizer, se é o neto com o filho, até filho grande. Teve um caso de uma senhora que teve um filho, quando a filha tinha 12 anos. 12 anos. 12 anos. A menina estava bem, né? Quando teve o filho mais velho, teve um filhinho, uma filhinha. Quando o filho mais velho teve uma filhinha, essa filha ficou totalmente atrapalhada, com carência, e começou a gostar de misticismo, gostar disso, gostar daquilo, porque tirou toda a atenção dela que ela tinha e jogou com uma criança nova, que nem irmã ela é tia, é sobrinha. É uma bagunça. Então, essa bagunça, ela já tinha um problema de carência por causa de coisas da casa, e ela começou a ficar pior. E ainda ficou com a cabeça bem atrapalhada. Por que aconteceu isso? Porque simplesmente a pessoa tirou o amor que estava dando, né? Já jogou para uma criança nova e ele ficou, né? Então tem uma briga lá e teve um ódio lá. Agora parece que já está tudo certo. A Aparecida falou assim: e os cristãos que andam com pessoas que adoram as entidades, é complicado. Os cristãos que andam com pessoas que adoram as entidades. Isso aí, assim, né? Na Bíblia fala que com os tais nem coma. Como assim? Como funciona isso? Lógico, não é bem assim. Você não tem que ter ódio, nada. A pessoa nem sabe se ela faz aquilo, porque ela não entendeu, né? Não entendeu sobre isso. Então, se a pessoa boa não influencia, não, beleza, maravilha. Agora, se é uma pessoa que traz coisas, né, que começa a te odiar e tal, e a pessoa tem convívio muito grande, começa a ter treta para lá e para cá, aí é complicado, né? Cristão é relativo. Cristão, Cida, vou te dar um resumo do que é um cristão. Cristão é aquele que é cópia de Cristo, né? É o que nós estamos tentando na nossa igreja. Não é todos que vão conseguir, na verdade, muito poucos. Muito poucos. Eu creio que muito poucos. Nós estamos tentando fazer uma geração que realmente quer ser parecida com Cristo. Como isso funciona? Nós não podemos ter ninguém em volta que nos atrapalhe. Por exemplo, nosso foco é Cristo, eu vou ser igual. Então, se o irmão cair do lado, não estou nem um pouco preocupado. Se o pai cair, não estou nem um pouco preocupado. Se o marido cair, também não está preocupado. Se o filho cair, também não está preocupado. Eu vou fazer o perfeito ser perfeito. Então, esses vão falar que são os cristãos. Se anda com uma pessoa que adora as entidades, o segredo é isso. Se você é Cristo, a Tamisa é um exemplo, né? A Tamisa, a mãe é espírita, a avó é espírita, e não é só espírita da federação, é espírita da Umbanda.
faz trabalho para entidades, né? Tentamos lá, tal, ser influência, né? De ambos os lados, então, do teu pai também? Não, só a vozinha que é da hora, né? Imagina, o que ela vai fazer? Ela vai sair de casa? Complicado, né? Nós temos que ser luz. Você sabe o que a Tamires consegue fazer? Espera um pouquinho. Meu chat está andando a todo vapor aqui. E eu estou perdendo a pergunta. A Tereza fez uma pergunta, né? Estamos lá ainda na Aparecida. Quando ela é tão luz que, por causa dela, por causa da Silene, que morava na mesma casa na época e vivia junto, os pais e a tia dela foram para a igreja. Não deram muito certo assim com a igreja, que a libertação pegou feio, né? Lá, e a tia foi curada, mas as velhas práticas voltaram por necessidade, por algumas besteiras. Posso contar um fato aí, Thaís? Thaís tinha uma tia e foram expulsos. Ela tinha esclerose múltipla, é isso, Thaís? É esclerose múltipla, né? E essa esclerose múltipla, quando a gente começou a libertação dela, ela foi curada. E antes ela estava sem visão e estava sem coordenação motora nenhuma, né? Quando a Tamires começou a vir para a igreja, não, na verdade foi elas primeiro, a Tamires veio depois, mas a Tamires já ia numa igreja. E a Silene trouxe, a Andréia trouxe, né? E vieram lá para fazer a libertação. Manifestou muito demônio, falou toda a história, falou trabalhos feitos, por que a doença entrou, por que aconteceu, tudo certinho, para vocês entenderem. Um trabalho, viu, Aparecida? E aí, ela foi para a igreja, manifestou todos esses demônios, ficou curada. Ela foi curada no basta, ela saiu enxergando, e que ela já não estava Foi o primeiro acampamento que a gente no foi. acampamento. Que ela foi curada. Foi curada. Foi no Ela usava acampamento. óculos. Foi no acampamento que a gente estava num processo de libertação lá. Então ela, na hora, foi curada da visão, e depois ela começou a se regenerar, tanto que voltou a guiar. Ela não podia nem se locomover. Eu lembro que eu recebi ela no meu escritório quando eu tinha lá no Campestre, e o que aconteceu é que ela ia carregada, tinha duas pessoas carregando ela. No final das contas, essa mulher foi tão curada que ela começou a guiar normalmente, enxergar normalmente. Só que entrou um sentimento errado no coração dela, e ela começou a desejar o passado de algumas formas. Teve umas legalidades, a questão de casa, a questão de namorado e um monte de coisa, que ela começou a tentar se exibir com o namorado que estava bem, negócio assim. Não lembro direito da história. Sabe o que aconteceu? Ela começou a ficar mal de novo. E voltou toda a doença de novo. Voltou todo o problema de novo. Então, para você ver que a cura espiritual é uma coisa muito grande, por causa do misticismo, o trabalho. Ela jogou a doença fora por causa de um trabalho que fez. Então, se uma pessoa que é mística dessa, e a família toda foi para a igreja da Tamires, a família toda. Então, quer dizer que a chance foi dada pelo testemunho dela, da Silene e de mais algumas pessoas, a família foi para a igreja. Só que a tradição foi muito grande. Então, nós, viu, Aparecida, nós temos que ser um exemplo tão grande em amor que essas pessoas sintam inveja santa, tá, da gente, e queira que a gente faça o melhor para elas e ajude elas, porque elas, na verdade, fazem trabalho, mas não estão bem. Elas não estão bem. Porque se essas pessoas estivessem bem, elas não estavam fazendo trabalho, porque o trabalho é mais fácil do que mudar. Por exemplo, é mais fácil pagar uma macumba do que tomar uma posição de mudar o ódio. É mais fácil pagar, tá entendendo? A Teresa falou assim: pastor, meu neto tem problema na fala. Eu sinto que tem alguma coisa. Ele tem 6 anos. Pode ser dislexia, pode ser muita coisa. Qual o problema que ele tem na fala, Teresa? Depois você me responde aí. A Carla: quando eu nasci, meu irmão tinha 14 anos. Ele não aceitou muito bem
Ele só foi olhar para minha cara quando eu tinha 2 meses, mais ou menos. Ciúme, né? Que fala sobre a rivalidade entre irmãos, no Portão 3. Você percebe, Carla? Hoje ele está bem diferente, né? Mas ele não conseguia fazer nada. Nada dava certo na mão dele. Ele era, não durava no emprego, não durava nas coisas porque ele explodia, não tinha paciência, não tinha um monte de coisa. Ele começou a durar, né? Pouco tempo, né? Porque até a maldição que entrou pela rivalidade, entendeu? Família toda. E ambos os lados se converteu agora, tua vozinha, né? Benção pura. Peraí. Tá. Ok. Bom, a Tereza não me passou qual o problema de se é dicção, se é língua presa ou se é gagueira, né? Depois você me passa, tá? Porque tem umas diferenças aí. Normalmente uma pessoa que é gaga é uma pessoa que sofreu trauma de muito medo numa idade bem novinha, tipo entre 1 e 3 anos, mais ou menos. Entre 1 e 3 anos. Eu sofreu muito trauminha e aí dá um probleminha na gagueira, né? Se é dislexia, vamos dizer, se ele é muito inteligente, né? Ele às vezes tem um probleminha na fala também de não conseguir falar algumas palavras, porque ele é inteligente demais, quer falar muito rápido e não tem como falar, entendeu? Então ele come as palavras aí, tá? Mas aí tem, cada caso é um caso aí, depois a gente fala, você me manda aí, eu vou ver isso aí, tá bom, pessoal? Bom, tirando o portão da... Eu queria que vocês lessem aí a apostila na página 44, né? Problemas enfrentados por família com mais um filho, a maioria tem. Quem tem 3 piorou, e 3 para cima é pior, porque tem o caso grave aí de um sobre o outro, as épocas que nasceu, dependendo da diferencialidade, que nem a Carla estava falando, que nem outro. Então tem muito problema, né? Normalmente o último tem rejeição, o do meio tem muita pressão, o do meio se destaca dependendo do pai, o primeiro vai ter muitos sentimentos errados aí, porque perdeu quando ele estava para receber toda a atenção, chegou o segundo, e o segundo chegou o terceiro, aí a atenção do segundo teve que aprender a ser forte, o primeiro perdeu um monte de coisa, e o último, né, tem que cuidar de 3, então não leva o restinho. Então é cheio de problema esse negócio de segurança, né? Porque precisam de outro bebê, será que eu não sou suficiente bom? Segurança. Talvez não me amem mais, rejeição. Talvez não estejam satisfeitos comigo e vão me mandar embora, eu abandono. Porque esse neném novo está recebendo toda a atenção que era a minha, ciúme. Você já imaginou um nenenzinho novinho, quando ele não é bem preparado, não tem família, explicando, vai vir irmãozinho para brincar com você, porque você tem, no início você vai ter que ajudar, porque ele é pequenininho, ele vai crescer e tal. Se você não preparar a cabeça da criança, vai ser o inimigo. Se você preparar a cabeça da criança, vai ser o amigo. Tá entendendo? Então, você tem que entender sobre isso aí. Que a preparação para receber a nova criaturinha faz a diferença da rejeição ou não. Né? Já pensou a criança, vamos dizer que se o intervalo for pequeno, 2 anos, ele vê o nenê mamando no seio da mãe, que era dele. E agora não vai ser mais dele. Né? A atenção que todo tempo era dela não vai ter mais, porque tem uma criança que chegou lá. É pepino, né? Ok, pessoal, já estamos passando de 1 hora e meia, vocês me aguentando, já está demais, né? Ok? Vocês leram a apostila, não estão lendo? Estão lendo ou não lendo? Eu queria que vocês lessem até mais para frente para fazer pergunta, né? É legal quando a turma participa assim, ó. Nós vamos entrar no item 3 aqui, na página 46, sobre traumas de infância, né? Trauma de infância é a maior encrenca do mundo, tá? Trauma de infância é a pior encrenca do mundo, certo? Como já falamos um monte de coisa, a criança pode mudar totalmente a vida dela por causa dos traumas de infância. Esses negócios de bullying da vida, coisa assim, né? Se a pessoa não foi preparada para ser forte o suficiente por causa do bullying,
Se a gente cria uma criança sendo fraca para aceitar o bullying, aceitar que eu falo assim, o bullying fazer efeito é uma coisa, né? Quando você faz uma criança crescer forte, sabendo que isso não vai adiantar nada, e ela vai ser superada de qualquer forma, aí você vai conseguir um filho, senão você vai ter problema na vida com o teu filho. Então, pessoal, nós vamos entrar num assunto muito sério, que esse trauma de infância. Eu queria que vocês lessem, por favor. Perde 5 minutinhos no banheiro. Quando você for pro banheiro, deixa a apostila bem na frente. Pega um banquinho, coloca na frente do vaso, tá? Não leva celular. Aí você lê na página 46 e vê o que te chama atenção, tá? Pelo que você viu, né? Pelo que você viu do teu pai, da tua mãe, pelos teus amiguinhos de escola, pelo tudo. Você vai lembrando, né? O direcionamento da tua mente, né? A falta de vontade de vencer, talvez, que você teve, né? Então você se deixou levar pelo passado, dizendo que você foi molestado, foi não sei o quê. Então você não foi criado com força para vencer, então você é derrotado, certo? Então está na hora de aprender a deixar seu filho forte. Nós falamos muito sobre bullying já, falamos 3 programas aí sobre bullying, sobre como criar o seu filho forte para resistir ao bullying. Quem vai ter bullying? Todos. O diabo usa assim. Se o cabelo é crespo, vai usar porque o cabelo é crespo. Se é liso, porque é liso. Se é baixo, é porque é baixo. Se é alto, é porque é alto. Se é magro, é porque é magro. Se é gordo, é porque é gordo. Né? Se tem o olho azul, é porque é olho azul. Se é olho preto, é porque tem olho preto. Se gosta da roupa assim, é porque gosta da roupa assim. Se gosta da roupa assada, é porque gosta da roupa assada. E assim, bullying assim. Só que se você criar teu filho como uma potência, nada disso vai valer a pena. Né? Eu vou dar a relação de um monte de apelidos aí que muitos têm, que eu tinha também. E se a pessoa fosse notar, estava na roça. Então, você mesmo já passou por várias estações. Se você soube levar, você está livre. Se você for ligado ao passado, você está morta. Porque você não vai sair, né? É o Peter Pan sempre, né? Você vai estar com 60 anos com cabeça de criança. É o bullyingzinho que estava mexendo na tua vida. Né? Então a gente vai falar isso aí no próximo programa. Só que nós estamos falando sobre, veja, portão de trauma de infância, não é só bullying. Trauma de infância entra um negócio gigante, gigante, é um negócio que não tem tamanho, tá bom? Deus abençoe vocês, vão na paz. Depois a gente conversa mais tempo. Acho que já passamos da hora, tá bom? Tchau, tchau.